Olá pessoal, eu me chamo Pedro Igor, faço parte da cadeira de Economia Brasileira Contemporânea da professora Inês Castro e hoje iremos comentar um pouco sobre a dinâmica entre o desemprego e a renda no período da pandemia da Covid-19. Assim, essa análise vai partir de observando as políticas adotadas de caráter internacional e internamente, no caso brasileiro. Assim, é importante notar que os primeiros casos da pandemia surgiram ainda em 2019, em novembro e dezembro. Em março de 2020, foi decretado o estado de pandemia pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. A partir do decreto da pandemia, diversas políticas de contenção, como restrição a viagens e lockdowns, foram adotadas pelos países. Essas políticas provocaram um choque de oferta muito grande nas cadeias de comércio global entre países e firmas. Com esse choque de oferta, incentivou-se bastante uma presença maior do Estado, seja para corrigir os choques de oferta causados ou para auxiliar os indivíduos e famílias que tiveram seus entes queridos falecidos durante esse período. Assim, a partir dessa introdução inicial, pode-se partir analisando alguns casos de políticas adotadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Vamos começar a análise a partir dos países desenvolvidos, seja eles Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, e posteriormente nós vamos falar sobre os países em desenvolvimento, no caso a China e o México, para depois analisarmos outros aspectos dessas dinâmicas. Iniciando pelos Estados Unidos, houveram dois pacotes de extrema importância para o combate à pandemia. O primeiro deles foi estabelecido ainda no governo Trump, que foi da ordem de 868 bilhões de dólares, que buscou um auxílio direto para a aquisição de vacinas. E também houve uma diminuição da taxa básica de juros nesse período. Já no governo Biden, houve um outro pacote, esse da ordem de 1,5 a 1,6 trilhões de dólares, que buscou reforçar o sistema de saúde americano, toda a logística do comércio da área da saúde. Já o Reino Unido adotou medidas de desoneração e reordenamento de despesas para auxiliar o sistema de saúde, as empresas e também a seguridade social do país. Além disso, o país forneceu linhas de crédito para empresas de diversos setores. Já na parte da política monetária, o país diminuiu a taxa básica de juros e também forneceu medidas especiais para grandes bancos, como a suspensão do pagamento de dividendos e também dos bônus. Analisando agora o caso da Alemanha, houve 3 grandes pacotes de alívio com foco na capacidade hospitalar, na pesquisa e desenvolvimento de vacinas e também no fornecimento de equipamentos para o setor de saúde, fornecendo estes para o setor privado, para os hospitais desse país. E, além das políticas de trabalho para ajustar o mercado de trabalho desse país, a Alemanha também adotou políticas de diminuição de tributos e auxílio para pequenas empresas e autônomos, para que estes não quebrassem durante a pandemia e pudessem manter o seu negócio uma vez que a pandemia fosse superada. Analisando agora a China e essas políticas que foram adotadas, é importante ressaltar que essas políticas tiveram como objetivo principal o combate e a prevenção a epidemias. Assim, além disso, foi feito políticas de auxílio do setor de saúde, principalmente no setor monetário, onde houve uma grande injeção de liquidez no sistema bancário e também a concessão, o aumento da concessão de créditos para fabricantes de materiais hospitalares. Isso foi feito com o objetivo de aumentar a oferta desses materiais, dado que a demanda estava se ajustando muito rapidamente conforme os meses se passavam e a pandemia iria se agravando. É importante ressaltar que essas medidas eram acompanhadas de estudos e medidas que buscavam uma reabertura gradual do lockdown. Dado que a China foi o epicentro da pandemia e o início dela, seu processo e suas políticas de restrição a viagens e de lockdowns foram os mais severos e fortes do mundo todo. Isso foi feito justamente com o objetivo de conter o avanço do vírus para o mundo todo. Então, contando também com a sua grande população que estava vulnerável ao vírus, o Estado chinês teve um papel fundamental na prevenção e no controle do desenvolvimento da pandemia durante os meses que se seguiram. Por fim, analisando o México, o país teve principalmente uma garantia do orçamento do Ministério da Saúde para garantir uma segurança à sua população, mas também houve a criação de linhas de créditos para empresas de pequeno e micro porte. Essas linhas de créditos tinham como objetivo a manutenção da folha de pagamentos, isto é, evitando demissões em massas por conta que o lucro dessas empresas consequentemente diminuiu devido ao choque de oferta e mudanças bruscas na demanda que teve. Com essa manutenção das folhas de pagamento,
o México conseguiu evitar que o número de demissões aumentasse exponencialmente durante os meses da pandemia. Assim, analisando países como México, China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, é possível notar que os governos tiveram uma importante ação na proteção das empresas, pelo menos de caráter temporário, ao mesmo tempo que os governos também buscavam auxiliar as famílias, fornecendo os créditos para que estes pudessem sobreviver durante a pandemia, fornecendo e aumentando a oferta de materiais hospitalares e assim por diante. É notório também que os governos buscavam sempre uma reabertura gradual da sua economia, tentando se desfazer das políticas de lockdown. Óbvio que esses estudos de reabertura eram acompanhados de uma análise de como a pandemia vinha se evoluindo. Portanto, a estratégia que os governos seguiam e seguiram durante a pandemia foi medidas temporárias para assegurar que as empresas e firmas, tanto de grande porte, mas principalmente aquelas de pequeno porte, não iriam quebrar, e também fornecer o aumento da oferta dos materiais hospitalares para o setor de saúde, para que as famílias pudessem acessar esse serviço, enquanto os governos buscavam uma reabertura gradual da sua economia. Após essas análises das políticas adotadas internacionalmente, veremos o caso brasileiro, a partir de trabalhos tanto do Banco Central quanto do IPE, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Será possível identificar a principal atuação da política governamental de combate aos efeitos da pandemia, sendo estes políticas de garantia de emprego e renda mínima, políticas de apoio ao setor empresarial e políticas de suporte fiscal aos entes federativos. Antes de proceder para o detalhamento de políticas avaliadas, vamos avaliar como estavam os níveis de renda e desocupação com dados obtidos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, a PNAD contínua. Os resultados para a desocupação estão no gráfico 1, evidenciando que as taxas de desocupação ainda estavam em trajetória de recuperação após a recessão de 2015 e 2016. A reversão da trajetória a partir do primeiro trimestre de 2020 poderia ser explicada inicialmente pela sazonalidade. Entretanto, a acentuação de tal tendência nos trimestres subsequentes parece indicar os efeitos da desaceleração provocada pela intensificação da pandemia já em 2020, combinado com as políticas de contenção e lockdown que foram comentadas. Já para a renda média, também pela PNAD contínua, vai observar um crescimento da renda média nos primeiros momentos da pandemia, já em 2020, a partir da declaração em março. Porém, uma redução razoável já em 2021, conforme evidenciado pelo gráfico 2. Bom, após uma análise de como estavam se comportando os níveis de desocupação, as taxas de desocupação e as taxas de renda, tanto na iminência da pandemia quanto ao longo dela, agora é possível proceder para uma análise mais detalhada das políticas realizadas para mitigar os seus efeitos, realizados pelo governo brasileiro. A partir do primeiro eixo apresentado anteriormente, é possível verificar duas principais políticas adotadas. A primeira foi o auxílio emergencial, que atendia pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não possuíam um vínculo formal, um vínculo empregatício, e também possuíam uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Inicialmente, o auxílio emergencial pagaria 3 parcelas de R$ 600. Porém, posteriormente, essas parcelas foram prorrogadas por mais 2 parcelas integrais e outras reduzidas que tinham como meta a manutenção do consumo de tais faixas de renda. Já a segunda política foi o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que era, por sua vez, destinado aos trabalhadores que possuíam vínculo empregatício, mas estavam em caso de suspensão do contrato ou redução da jornada de trabalho. Para a suspensão do contrato, seria pago um valor equivalente ao do seguro-desemprego. Para a redução da jornada, seria pago um valor equivalente à redução da jornada e do salário, em alíquotas pré-estabelecidas. Bom, a meta dessas duas políticas seria tanto a manutenção parcial do nível de renda dos trabalhadores afetados, quanto a readequação dos custos da empresa em um cenário de demanda deprimida. Já o segundo eixo das políticas adotadas pelo governo brasileiro seria o de apoio ao setor empresarial, principalmente do porte micro até o médio. Para tal, foram elaboradas linhas de crédito pelo BNDES e a concessão de garantias de operações contratadas, a exemplo do Programa Emergencial de Suporte de Empregos, a PES. Uma linha de crédito para empresas de pequeno e médio porte, do PRONAMP,
da concessão, garantias para micro e pequenas empresas, e do PEAC, concessão de garantias para empresas de pequeno e médio porte. Além do mais, houve uma redução ou isenção de alguns tributos, como o IOF. O terceiro eixo foi o de suporte aos entes federativos, que consistiu no apoio financeiro aos estados, ao DF e aos municípios por meio do Fundo de Participação Estadual e do Fundo de Participação Municipal, além da suspensão temporária do pagamento das dívidas dos estados, municípios e DF com a União, e também da concessão temporária de auxílios aos estados, DF e municípios. Além desses três eixos principais, bastante focados na política fiscal, houve também movimentos na política monetária creditícia, assim como os países que analisamos anteriormente, como a redução da taxa Selic, a redução do recolhimento compulsório e a autorização da utilização de um mesmo nível como garantia para mais de um empréstimo, entre outras medidas. Conforme evidenciado anteriormente, esse conjunto de medidas permite uma recuperação relativamente rápida dos níveis de desocupação observados pré-pandemia, quanto de uma manutenção relativa do nível de renda ao longo do período analisado. Ademais, houve uma recuperação dos níveis de crescimento econômico também razoavelmente rápidos no pós-pandemia, conforme é mostrado no gráfico 3. Cabe, entretanto, fazer uma última ressalva. Esses resultados não vêm sem consequências, havendo uma grande preocupação com a fonte dos recursos para financiar tais despesas extraordinárias, sendo o endividamento público uma dessas principais fontes de fornecimento. Assim, com essa análise acerca da dinâmica do desemprego e da renda no meio da pandemia da Covid-19, foi possível observar que a presença do Estado e as políticas governamentais, tanto de auxílio para o setor empresarial, para as firmas, como também para as famílias e os indivíduos que foram afetados pela pandemia, foram de caráter essencial para a manutenção e também para a rápida recuperação após a pandemia. Deve-se notar que o choque de oferta e a mudança brusca na demanda, como já foi comentado anteriormente, afetou em muito a produção dos países, o PIB, como também o lucro das empresas nesse ano. Portanto, quando nós costumamos avaliar gráficos de séries temporais, vamos notar uma queda muito forte no ano 2020 e já uma recuperação significativa no ano 2021. Isso se dá justamente devido ao choque de oferta que foram comentados, pois eles aconteceram de modo muito rápido e muito brusco para os países. Bom, por agora é isso, por essa análise rápida de como o desemprego e a renda foram influenciados pela pandemia e algumas das políticas adotadas em caráter internacional, quanto também no caso brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos e até breve.